Fala galera, Test Drive na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje eu trago para vocês, sim, a nossa Tracker 1.0 Turbo LT. Primeiro eu quero agradecer a Help Potiguar que fez um questionamento, deixou uma pergunta lá nos comentários. Você sabe muito bem que avaliamos o Fiat Fastback recentemente. Ele me fez a seguinte pergunta: você trocaria a Tracker no Fiat Fastback? Pois é neste vídeo que vocês vão entender a minha opinião. Vou falar sobre motores, desempenho, sobre suspensão, vou falar todos os pontos de cada um destes dois carros e no final deste vídeo vou deixar a minha opinião sincera, sim, qual que eu escolheria. Vocês vão entender tudo, fica tranquilos, fica até o final do vídeo e aproveitando já deixa o like para não ter perigo de se esquecer. E pessoal, acompanha porque hoje vai ser um vídeo daqueles. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient. A bordo da nossa Tracker 1.0 Turbo LT. Recentemente vocês sabem muito bem que gravamos o Fiat Fastback. Já temos a nossa opinião formada sobre a 1.0 Turbo e justamente a 1.3 Turbo também. Seguindo de uma dúvida sobre o nosso inscrito Help Potiguar, perguntando: Tiago, você trocaria a Tracker no Fiat Fastback? Pois é, neste vídeo, pessoal, vou mostrar para vocês todos os pontos da Tracker e sim, fazendo este comparativo para vocês mesmos tirar a dúvida de vocês. Mas claro, fiquem tranquilos que eu também vou trazer o meu veredito aqui no final deste vídeo. Vamos lá, pessoal. Vamos começar falando sobre dimensões. Lembrando que tanto a Tracker e o Fiat Fastback não são da mesma categoria. Por que eu digo isso? Porque o Fiat Fastback ele não é um SUV. Porém, as suas dimensões eles trazem algumas novidades. Já eu trago isso para vocês. Vamos começando aqui pela nossa Tracker. De cara, a Tracker ele tem 1,79 de largura, um entre-eixos de 2,57, tem uma altura de 1,62 e o seu comprimento chega aos seus 4,22 m, 4,28 aproximadamente, se eu não me falha a memória. Mas o que eu quero falar sobre isso? Vai ser muito importante também esses dados, justamente para vocês entenderem um pouco mais para frente do vídeo. Então, significa que o seu ângulo de entrada aqui na Tracker é de 17 graus, o seu ângulo de saída é de 28 graus. Grave esses dados, pessoal. Neste vídeo é um comparativo, não tem como fugir. Embora não sejam carros da mesma categoria, porém em preços ficam muito semelhantes. Outra coisa muito importante, porta-malas aqui na Tracker temos 393 litros, seguidos por 44 litros o seu tanque de combustível. Mas fora isso, vamos para os detalhes. Começando aqui pela sua dianteira, temos uma dianteira bem marcante, robusta, com seus 1,79 de largura, deixa um carro um pouco mais largo, isso é bem agradável. Temos os seus faróis, que são faróis duplos, ilumina bem, porém ele não é de LED. Mesmo assim, isso é fácil resolver. Você vai lá e coloca uma lâmpada de LED e fica ok, ou até mesmo na sua versão topo de linha ele já vem farol Full LED, seguido pelos seus DRLs. Isso são itens importantes, facilita bastante no dia a dia, isso é muito agradável. Uma das coisas que eu noto em relação à sua motorização, estamos falando de um carro que tem 1.0 turbo de 116 cavalos e 16 kg de torque.
aqui dentro da cidade, tanto dentro da cidade quanto na estrada, ele não nega a força. É um carro que tem uma desenvoltura muito grande, bem agradável. Este carro hoje aqui que estamos avaliando, ele chega um 0 a 100 na casa de 10,6 segundos, se não me falha a memória. Não são dados ruins e também não são dados extraordinários. Lembrando que neste comparativo, ainda falando da Tracker, temos esse jeitão de SUV, embora ele seja um crossover, pessoal. Por que ele é um crossover? Porque ele é um carro derivado do próprio Onix. Ele não tem portes maiores de um SUV. Mesmo assim, é um carro muito agradável, é um carro muito bonito, isso não pode se negar. Ainda falando da sua traseira, temos essas lanternas halógenas, nada de LED nesta versão, embora na versão topo de linha, a Premier, temos sim um farol Full LED, lanternas de LED, todo o seu conjunto fica mais aperfeiçoado. Que mesmo ele pesando nos seus 1.228 kg, o seu motor 1.0 turbo de 116 cavalos e 16 kg de torque, não falta fôlego dentro da cidade e nem estrada. Mesmo ele tendo esse porte de um carro grande, né, pessoal? Estamos falando de um crossover. Mesmo assim, ele é um carro muito agradável. Realmente a Tracker está muito bem posicionada perante os seus concorrentes. Mesmo ainda neste comparativo, o que eu quero frisar para vocês, questão de dirigibilidade. É um carro muito bonito, é um carro bacana. Na sua lateral, com esse jeito de SUV, a sua pegada é bem interessante. É esse gostinho brasileiro que realmente caiu aqui em nosso território. E sim, pessoal, é impossível não deixar de notar as vendas de carro SUV. Cresceram bastante, nossas pistas é bastante irregular, mas diante dessa situação, como já falei sobre as suas medidas, vamos falar sobre a lista de equipamentos? Aqui já contamos com 6 airbags, contamos com controles de estabilidade e tração, assistente em parte de rampa. Estamos falando de um câmbio com 6 velocidades, é um câmbio bem preciso, casou perfeitamente com esta motorização. Praticamente no centro de trancos, é um câmbio bem suave, bem adequado e já bem conhecido aqui no mercado. Mas ainda falando da sua direção elétrica, muito positiva, e até porque ele é uma direção progressiva. Temos controles de altura e profundidade do volante. Estamos falando também no volante multifuncional, onde temos sim acesso ao computador de bordo e à central multimídia. E já chegando aqui na sua central multimídia, uma central multimídia de 8 polegadas, querendo ou não, é uma referência hoje no mercado, devido a ela ser muito prática, ela é muito rápida, e isso facilita bastante. Mesmo assim, pessoal, ainda temos retrovisores elétricos. Nesta versão não temos sensor de ponto cego, apenas na versão Premier. Temos regulagem dos faróis, porém não temos farol com opção comutativo. Aquela opção que, se você estiver no sentido contrário, ele vai direcionar para outro lado para não ofuscar o motorista que vem de frente. Mas tudo bem, até aí tudo ok. Em relação aos seus bancos, são bancos bem confortáveis, uma postura muito boa, embora o passageiro chegue até a questionar, porque o seu encosto aqui, ele é um pouco inclinado, fica empurrando a cabeça, e isso é um pouco desconfortável. É tanto que eu até esqueci de mencionar sobre isso em outros vídeos. Mas no geral, pessoal, a ergonomia aqui da Tracker, ele é bem espaçoso, é bem interessante, é legal. Não é aquele carro com acabamento simplório demais, porém aqui entrega tudo ok. Aqui no seu painel ele é levemente inclinado para voltado aqui para o motorista, eu acho isso legal, facilita bastante aqui nos comandos. Temos ar-condicionado manual, tem esses detalhezinhos aqui como se fosse meio emborrachado, mas é só um acabamento mesmo, pessoal. Isso aqui não é nada soft-touch, não chega a ser um couro, apenas uma pequena capa que ele deixa um ar mais agradável no painel. A sua visibilidade é ampla, é boa, embora a coluna sempre temos que ter cuidado com esse tipo de coluna.
Não é uma coluna tão larga, mas mesmo assim, segurança nunca é demais. Como já foi dito, o seu porta-malas de 393 litros é bem pequeno para um carro que se preza ser um carro familiar. Mesmo assim, vamos lá, vamos dando continuidade. Ainda nesta versão temos rodas de liga leve de 16 polegadas. Contamos com chave presencial. Uma das coisas que eu não gosto na chave presencial é que mesmo você se afastando do carro, ele vai lá e trava, beleza. Mas na hora de você se aproximar, a abertura ele pode ser feita pela chave ou pressionando o botão na maçaneta. É justamente isso que eu não gosto. Ele poderia ser muito bem já automático, você só encostar a mão e ele já destravar o carro. Mas tudo bem, ainda não dá para desmerecer, pelo menos ele tem a chave presencial. Os ocupantes de trás, vai com conforto? Vai. Tem um pouco mais de espaço em relação ao Fastback? Tem. É um dos pontos que a Tracker ganha em relação ao Fastback. Questão de espaço. Mas calma, não é aquele espaço extraordinário. É um pouco mais de espaço, deixando um pouco mais agradável. Espero que tenha ficado claro em relação à Tracker. Se faltou alguma coisa, pessoal, por favor, deixa aqui nos comentários. E começando pelo Fiat Fastback, temos este visual bem mais descolado. Não temos esse jeito de SUV, porque ele não é um SUV, mesmo ele sendo derivado do Fiat Pulse. Mas a Fiat trouxe uma estratégia perfeita para este carro. Vou falar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo. Mas vamos falar sobre as suas dimensões. Aqui no Fiat Fastback temos 1,77 de largura. Temos um comprimento de 4,42. Percebe que ele já é maior, no seu comprimento ele já é maior que a Tracker, mas em questão à largura ele já perde um pouquinho, perde por 2 centímetros. Embora a sua altura de 1,54, ele é um pouco mais baixo do que a Tracker. Porém, o seu entre-eixos de 2,53, comparado à Tracker, que é 2,57, você vai perder um pouco. Mesmo assim, não significa, não se engane, até porque a posição, tanto aqui para o motorista quanto para os passageiros lá atrás, ficam muito bem acomodados. A diferença é pequena, porém, nesse quesito de espaço entre a Tracker e o Fiat Fastback, a Tracker leva melhor. Mas ainda chegando na traseira do Fiat Fastback, temos lanternas em LED. Olha só, pessoal, todo o conjunto óptico é em LED. Isso é bem interessante, bem mais atual, mesmo falando da versão de entrada. Lembra que eu falei para vocês sobre os itens de segurança da Tracker? Agora vamos comparar com o Fastback. Aqui temos controles de estabilidade de tração, temos assistente em partida e rampa, temos freio de mão eletrônico, temos correção de direção, temos frenagem automática, frenagem autônoma, pessoal. Mesmo assim, desde a versão de entrada. Mas tudo bem, vamos lá. Em relação aos retrovisores, temos retrovisores elétricos, porém ele não tem o assistente em ponto cego. Mesmo assim, já contamos com rebatimento dos retrovisores. Ainda seguido pela sua dianteira, temos também os seus DRLs em todas as versões. As entradas de ar no seu para-choque dianteiro também ficou bem bacana. Então, mesmo ele sendo um pouco mais estreito do que a Tracker, mesmo assim ele é um carro robusto, uma frente muito bonita. E com essa pegada de um Fastback, que é este caimento na sua coluna C, mesmo assim fica um carro muito bonito, bem interessante. E mesmo assim, pessoal, em relação à Tracker, aqui no Fastback temos 20,4 graus no seu ângulo de entrada. Significa que ele tem uma altura maior do que a própria Tracker, que é sim introduzido a ser um carro SUV. Olha só, lembra que lá no início do vídeo eu falei sobre isso com vocês, para não se enganar, que mesmo não sendo um carro com as mesma categoria,
mas em relação às suas medidas, existe sim uma aproximação, embora aqui no Fiat Fastback ele é um pouco maior em relação à Tracker. O seu ângulo de saída, a Tracker que é de 28 graus, aqui no Fiat Fastback ele é de 24,2 graus, mesmo ele sendo um pouco menor do que a Tracker em relação a isso, mas no dia a dia no Fiat Fastback tem bem menos risco de danificar na sua dianteira devido à entrada ou saída de rampas de estacionamento ou valetas. Isso é bem legal. E o seu ângulo central aqui no Fiat Fastback é de 21 graus. Então a sua altura ao solo está muito bem posicionada, melhor até do que a Tracker. Já falando das suas dimensões, temos 516 litros aqui no Fiat Fastback. Essa diferença da Tracker é gritante. Embora ele não seja um carro SUV, mas ele foi projetado para atender uma família. Então, uma família de 5 pessoas, em qualquer tipo de viagem que vai encher o porta-malas, vai levar muito mais agradável no seu porta-malas de 516 litros. Isso é notável. Na Tracker, por mais que ele tenha esse jeitão de um carro maior, mas se você for levar as medidas mesmo, principalmente lá no seu porta-malas, é muito pequeno. A Tracker realmente vai ganhar em relação ao espaço interno, mas mesmo assim no Fastback ele não é desconfortável, pelo contrário, ele é bem agradável. E começando mesmo, pessoal, até pelo seu painel aqui do Fiat Fastback, o seu acabamento é superior à Tracker. Independente da versão de entrada até a versão topo de linha, o Fiat Fastback ele entrega melhor esse resultado. Isso significa que esses cuidados que a Fiat vem tendo é bem interessante. Ficou muito mais agradável. Aqui o túnel central do Fiat Fastback ele é mais alto, deixando assim mais agradável e se diferenciando até mesmo dos seus concorrentes, já entregando até freio de mão eletrônico. Poxa, é que são coisas que aqui no Fastback vem sendo entregues e vai sim cativando nós consumidores. Uma das coisas que eu gostei bastante no Fiat Fastback é que ele tem uma altura ao solo bom, ele é mais alto do que a Tracker e a sua pegada é bem diferenciada. Como assim, Thiago? A sua dirigibilidade, ele é um carro muito mais acertado no chão, até porque ele é um carro mais baixo na sua altura. Isso ajuda a cortar melhor o vento. As pancadas de vento lateral no Fiat Fastback é melhor. Em relação a uma pegada mais esportiva, no Fiat Fastback ele vai trabalhar bem melhor em relação à Tracker. Então são pontos bem positivos que eu, como um entusiasta, acho bem interessante. E mesmo eu não sendo um entusiasta automotivo, sendo aquele cara mais tranquilo, simplesmente não me deparando com essas medidas, vamos dizer assim, mas eu me senti muito mais agradável dirigindo o Fiat Fastback. Até porque eu gosto realmente de carro um pouco mais baixo. Isso ajuda até mesmo na questão de consumo. O consumo na cidade vai ficar entre 10 a 11 km. Isso é para as duas unidades. Então são pontos iguais. Ganha ponto, até porque um carro com motor turbo anda super bem. E mesmo aqui no Fiat Fastback pesando seus 1.304 kg, ainda tem uma média de consumo na cidade na gasolina de 10 a 11 km. Não é ruim, pessoal. Um carro que entrega muito. E até a Tracker também. A Tracker vai entregar na faixa de 10 a 11, depende da forma que você dirigir. Se você andar tranquilo, sem abusar, sim, você vai ter essa média sim. E também depende de cada região. Aqui em Natal são poucas subidas. Temos mais partes planas do que subidas. Então isso ajuda bastante também a termos boas médias. E falar em Natal, nossa bela cidade hoje está querendo chover, só porque a gente veio trazer esse vídeo aqui, este comparativo para vocês. Pessoal, e só para recapitular, ainda falando sobre o Fiat Fastback, temos um volante com regulagem de altura, direção elétrica e progressiva. Isso é bem interessante. A sua posição fica muito agradável. Também, ainda falando do seu ar-condicionado automático, isso é bem legal. Algo que já foi até perdido na versão topo de linha da Tracker.
a central multimídia aqui do Fiat Fastback de 10.3 polegadas ou de 8 polegadas, dependendo da versão. Ele é bem nítido, é rápido, o espelhamento sem fio é incrível, não tem trabalho nenhum. Central multimídia vem evoluindo bastante na Fiat, isso é um ponto muito positivo. Uma das coisas que eu venho gostando também em relação ao seu habitáculo, no Fiat Fastback tem esses acabamentos mais escurecidos. A posição dos bancos é bem interessante, embora a Fiat só ofereça 4 airbags, porém, segundo a Fiat, o airbag lateral ele serve tanto para o tórax ou para a cabeça também, simulando como se tivesse 6 airbags. Pessoal, e descrevendo melhor em relação ao ambiente, aqui no Fiat Fastback ele tem, visualmente, ele é mais agradável, ele traz um requinte a mais. Eu acho isso bem mais interessante, embora ele seja um pouquinho menor em relação à Tracker, mas você se sente mais aconchegante no Fiat Fastback. Lembrando que tanto a Tracker quanto o Fiat Fastback são carros bem agradáveis, muito bom de se dirigir. Porém, a pegada do Fiat Fastback ele é melhor em curvas, em acelerações, mesmo se falando da versão 1.0, ele tem 130 cavalos, pessoal. Isso não é ruim. Já de cara, desde a sua versão de entrada, ele já ganha facilmente. Gente, o carro anda muito, muito mesmo, chegando no seu 0 a 100 em 8 segundos no Fiat Fastback. Ele é bem mais agradável, bem mais rápido. Toda essa tecnologia que a Fiat trouxe aqui para o mercado, isso ficou muito interessante, ficou bem legal. E no resumo da história, pessoal, deste comparativo de hoje, relação a Tracker e Fiat Fastback, eu acho até que já ficou claro para vocês. Thiago aqui da Test Drive, sem dúvida, optaria hoje pelo Fiat Fastback em relação a Tracker. Sim, ficaria com o Fiat Fastback porque é uma nova pegada. Esse novo design da Fiat ficou bem mais interessante. Eu que gosto de um carro um pouco mais baixo, sem perder a qualidade de uma altura ao solo mais alta, no Fastback realmente ficou uma combinação perfeita, até porque temos uma pegada melhor em curvas, a essa pegada mais esportiva, isso é bem notável. Isso vai ajudar bastante em viagens, ou até mesmo se você, Deus o livre, você passar um susto no trânsito. Mas pessoal, ambos os carros são bem agradáveis, são muito bons. Não estou aqui para meter o pau na Tracker e nem no Fastback. Trouxe sim a qualidade de cada um, embora suas medidas não sejam tão próximas, mas cada um traz a sua qualidade, cada um traz a sua lista de equipamentos melhor do que o outro. Mas no final das contas, a gente que é consumidor vai estar muito bem servido. Pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês até aqui. Muitíssimo obrigado por estar seguindo aqui a gente. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Valeu, falou e fui!